bem, Fabrício? Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Tudo bem também, tudo certo. Noite de Te feriado aqui em agradecer a Santa Catarina. presença, viu? Amanhã Agradecer. é, amanhã é liberada a maior parte das atividades, né, que estavam em isolamento. Então a gente está Vou só curtindo o aumentar um pouquinho. Seu feriado bem microfone acho que está legítimo. meio baixo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem, Fabrício? Porque para mim está meio baixo. Veja se melhora agora. Aí, Melhorou? o que você falou que eu não ouvi direito? Agora melhorou. Melhorou, estou ouvindo. De amanhã. Então hoje é um feriado legítimo aqui. Aham. Está travando, eu só quero entender se está travando o vídeo dele ou se é o meu. Está travando um pouquinho, né? Vocês estão ouvindo bem? É o seu, Fabrício, ele está Deixa meio eu ver assim, se eu meio consigo. embaçado assim. É que eu tô. A minha internet está meio zoada aqui. Deixa eu fazer o Não, a seguinte, deixa eu internet trocar hoje aqui, só um tá. minutinho. Tá. Só um minutinho. Entrou. Agora sim. Entrou, isso aí. Então se apresenta, eu já falei de você, mas pode se apresentar. E a Ok, gente vai ok, dando ok. nome. E quando parar de falar, a gente fala para baixo assim. Tá bom? Aproveita que está funcionando. Aproveita que está funcionando e fala. Tem que ser assim. Aproveitou, fala. Tá bom. Bom, eu sou o Fabrício, eu sou o marido da Juliane, pai do Arthur e da Luísa. Moro em Joinville, Santa Catarina, e aqui eu trabalho com desenvolvimento humano, organizacional e estratégico. As linhas que eu atuo, elas são de liderança, carreira, estratégia de negócios e sucessão familiar, né? Além disso, também trabalho na academia, né? Sou coordenador e professor em programas de pós-graduação aqui no Ah, Sul legal. e atendo clientes espalhados pelo mundo inteiro aí com coaching, mentoring, programas de desenvolvimento. Legal. E hoje o tema que você vai falar é justamente sobre liderança, que durante o dia você passou por algumas lives aí, né? A gente falou bastante sobre o autoconhecimento, a importância do líder trabalhar o seu comportamento o autoconhecimento. É um tema que eu acho assim, bem interessante e está vindo bem a calhar agora nesse momento que a gente está aqui, né? Uhum. Isso. A gente fala muito de liderança, né? Eu trabalho com isso há alguns anos já, e antes de eu trabalhar com isso, eu já via que muita gente defendia o assunto. Hoje em dia, o volume de pessoas que se ocupam, né, em proporcionar programas de desenvolvimento de líderes é muito grande, Uhum. porque assim, as empresas já perceberam, o mundo já percebeu que por mais que a tecnologia evolua, a indústria 4.0, 5.0, 9.0, né, sem pessoas a gente não tem resultados. Né? Então, Exato. você vê, por exemplo, essa situação que o mundo está passando, né? E, em particular, a discussão a respeito do Brasil. Né? Sem pessoas na rua, não tem consumo. Né? Uhum. E sem pessoas trabalhando, não tem produção para consumir. Eu não sei vocês aí, mas aqui em Santa Catarina, a gente saiu, na minha cidade em específico, a gente saiu de um preço médio do litro da gasolina de R$ 4,4, R$ 4,3, para 3,69. Né? Por quê? Porque não tem consumo. Tá? Então, a indústria 4.0, robotização, We Are Robots Stole My Job, né, que é aquela discussão se o robô vai roubar meu trabalho ou não, né? Aham. Maravilha, tudo muito bom, mas as pessoas, elas são fundamentais. O pessoal está pedindo para mandar um abraço para Guarapari, Espírito Santo. Um abraço, Guarapari, Espírito Santo. Um Né? abraço. Então, assim, e aí entra a questão
O Flaviano está falando que lá em Ipatinga não mudou, está 4,79. Vem abastecer aqui, Flaviano. Aproveita e vai Aí passear. entra, aproveita e passeia, né? Aí entra a questão da liderança, né? Só que, da mesma forma que cresce, né, essa difusão, né, dos programas de liderança, do interesse da pessoa em se desenvolver como líder e tal, a gente passa a ter contato com algumas disfunções conceituais. O que é uma disfunção? Né? Uma disfunção, né? Então, a gente passa a ter muita gente pensando a liderança de uma forma romantizada, né? Muito romance em cima da figura do líder. Por exemplo, um dos grandes mitos que existem sobre a figura do líder, e eu me sinto bem à vontade em falar que liderança é uma questão de comportamento e abordar esse tema, é a ideia de que o líder ele sempre vai ser uma figura não controversa, sempre uma figura unânime. De forma nenhuma, o líder não é unânime, porque as pessoas são diferentes. Exatamente. Né? Liderança, conexão com as pessoas. Pô, legal, maravilha. Né? Mas a conexão, ela vem só porque a gente consegue admirar romanticamente aquela pessoa. Ah, eu queria ser assim. Não, às vezes a admiração, às vezes o seguir, ele vem justamente do controverso. Putz, esse cara ele tem uma visão diferente das coisas, eu vou segui-lo. Né? Esse cara ele tem aquilo que eu não tenho, ele tem ele enxerga o mundo de um jeito diferente do que eu enxergo. Eu vou segui-lo. Né? Então, a Eliana está falando ali, muitas pessoas acham que o líder deve ser um super-herói. Exatamente. A pior figura que existe, na minha opinião e pela minha experiência, dentro do contexto da liderança nas empresas, é o líder que está dentro daquele paradigma do Rambo, né? Ele é o estereótipo do Rambo. Né? O Rambo pode tudo, o Rambo vai lá e faz tudo, ele sempre... Só que se você reparar, o Rambo é solitário, é proscrito, ele é um cara à margem da sociedade, e ele só entra no cenário quando ninguém teve coragem de agir, né? Ou não conseguiu resolver pelas vias normais o problema. Pelas vias normais, entra ele para arrebentar tudo, que isso também não é um conceito. Exatamente, ele entra para arrebentar. Aí eu digo, né, que nesses novos tempos é importante a gente substituir o paradigma, né? Então, o paradigma, na verdade, ele não tem que ser do Rambo, hoje em dia ele tem que ser dos Vingadores, né? Você tem lá figuras diferentes, talentos diferentes, capacidades diferentes, que conseguem juntos entregar um resultado efetivo para a organização. Esse é o ponto da liderança. E aí que entra o nosso trabalho como analistas comportamentais, como consultores comportamentais e tal, né? Que é justamente entender que, sim, a diferença ela é fundamental para os ambientes de trabalho. Né? Dentro da metodologia que a gente segue, né, de análise comportamental, que está fundamentada no DISC, né, algo que é pouco discutido é que cada um dos perfis está ancorado numa emoção diferente. E se eu tenho uma emoção, uma ou duas emoções ativadas a maior parte do tempo, que fazem com que o meu perfil ele seja dessa forma, e quando eu lidero dessa forma. Né? E você pode ter outro conjunto pode ter outra emoção interna ativada a maior parte do tempo, que desperta em você outros tipos de comportamento. Né? O seu é melhor que o meu? Não sei, depende. Depende do contexto, depende do tipo de tarefa, depende das pessoas que estão envolvidas. Né? Então, eu enxergo liderança dessa forma. Estou te dando espaço para você falar. Tá. Mas o problema que eu vejo, às vezes, das lideranças quando você está numa empresa que você insere o DISC, faz a conscientização, todas as pessoas fazem o DISC, aí no início está tudo certo. Só que o líder, depois ele vai perdendo, ele vai esquecendo que o DISC existe. Já aconteceu com muito gestor que eu vi isso acontecer.
Então, enquanto ele presta atenção nos comportamentos e entende como falar com um que é mais dominante, como falar com um que é mais influente, aí se a empresa, assim, é tipo, ela contrata a consultoria por tantos meses, acabou, ela não quer mais. Acontece muito isso, você sabe, né? Você chega e faz planejamento, implanta, a pessoa não quer mais você, porque acha que já pode ir sozinho. Isso é um período. Quando se fala em liderança comportamental, é um prazo longo para você treinar um líder a realmente ele ser um líder que ele preste atenção no comportamento das pessoas. Então, o que você acha assim que a gente pode apresentar de solução para esse líder que tem dificuldade de perceber o comportamento do outro? Mesmo que ele saiba dele, tá? Eu conheço muito líder que já fez o DISC, que está, mas ele não consegue perceber a equipe. Já tem dificuldade. Uma das competências fundamentais, né, para o novo momento que a gente vive é a capacidade de resolver problemas complexos. Né? E você resolve problemas complexos com pessoas. Né? Na minha opinião, um dos principais erros que o líder comete na gestão do seu time, no manejo do seu time, é justamente esquecer que as pessoas são diferentes e que, por serem diferentes, elas têm necessidades comportamentais diferentes. Quando a gente fala de DISC, por exemplo... Está travando um pouco. O meu está travando também, submissão, pessoal, Fabrício. Está dando uma travadinha. E compliance. Isso. Dá uma rebobinada, Pegou? volta um pouquinho que travou. Então, a gente pega lá as 4 emoções, né? Então, predominância, indução, submissão e compliance. Né? Dependendo de quais estão ativadas a maior parte do tempo em cada pessoa, desencadeia um conjunto de necessidades comportamentais diferentes. Né? Então, eu preciso atender a necessidade que eu preciso abastecer essa emoção, né? E eu posso abastecê-la internamente ou eu posso abastecer com um meio. A figura do líder, eu insisto sempre, é a seguinte, é você proporcionar os recursos necessários para que a coisa aconteça com o seu time, por parte do seu time. Então, eu dizia que essas emoções, elas precisam de um combustível, né? E esse combustível eu consigo proporcionar, por vezes, por minha conta, por vezes o meio proporciona. Né? E aí entra o papel do líder, né? O líder ele não pode ser esse super-herói, né? Como a gente já convencionou. Mas o líder, ele é aquela figura dentro da empresa que ele precisa acender o fósforo, né? Ele precisa acender o fósforo de todo esse processo. E como é que ele faz isso, né? Agindo. Então, as pessoas esperam que os líderes ajam. Né? Então, se você pegar, por exemplo, essa situação pela qual o nosso mundo está passando agora, né? Para quem que as pessoas olham? Para os líderes. Para os líderes. Então, as pessoas estão interessadas, né, em como que o presidente dos Estados Unidos está se posicionando, como que o presidente do Brasil está se posicionando, como que a primeira-ministra da Alemanha está se posicionando. As pessoas olham para os líderes. Por quê? Porque elas esperam deles ação. E essa ação, ela deriva de como ele consegue se comportar, como ele consegue manter a sua conduta, né? Mas ela está ancorada em 3 aspectos fundamentais. Um deles é a presença. Então, o líder ele precisa estar presente. Então, para liderar, você tem que ter um alto índice de TBC, né, de tirar a bunda da cadeira. Né? A minha equipe está espalhada pelo país, né? A minha equipe está espalhada pelo mundo. Legal, tira a bunda da cadeira virtual. Né? É uma necessidade humana, as pessoas precisam, nós somos seres sociais. Então, as figuras que nos interessam dentro dos relacionamentos, a gente precisa da presença delas. Né? A gente não sente saudade das pessoas que a gente gosta? Sente saudade, né? É isso. Então, a última vez que eu vi meus filhos foi no domingo, eu já estou morrendo de saudade. Né? Então, a gente precisa, né, da presença do líder.
O líder precisa estar presente, do jeito que ele consegue, mas ele tem que estar presente. Né? O outro aspecto bastante importante é a verdade. A gente aprendeu que é legal omitir e não mentir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas esperam que os líderes falem a verdade. Eu não consigo entender a dificuldade que nós temos, muitos de nós têm, com a verdade. Né? A verdade, as coisas têm que ser ditas. Ainda mais no contexto da empresa, no contexto corporativo. Ah, você vai esconder. Fez uma cagada, você vai esconder. Né? Não, a verdade tem que ser dita. Transparência, né? Transparência, exatamente. Transparência. Então, as pessoas, elas esperam transparência, né? E verdade do líder. Né? O líder, ele pode ter formas e formas, né, de conseguir trazer essa verdade. Mas as pessoas esperam verdade. Se o líder não é verdadeiro, as pessoas não seguem. Né? E o terceiro aspecto, né, que junto com a presença e com a verdade leva esse líder a agir e atender essa necessidade que as pessoas têm de alguém que tome a frente e haja, né, é um aspecto que a gente fala muito pouco, que é a coragem. Né? A Fernanda colocou ali, o certo não faz curva. É isso aí. Mas o terceiro aspecto é a coragem. Então, estava falando da coragem, né? Então, as pessoas esperam que o líder, ele tenha coragem. Né? A gente não pode confundir coragem com falta de responsabilidade. Né? Falta de responsabilidade é uma coisa e coragem é outra completamente diferente. Tem uma frase que a minha esposa usa bastante, quer dizer, eu nunca mais a vi usar, mas antes ela usava bastante e eu aprendi a usar com ela. É o seguinte: fica vermelho uma vez, mas não passa a vida amarelando. Interessante. Né? Então as pessoas, elas esperam que o líder se posicione. A ação não tem perfil. Né? O perfil entra onde? Entra quando a gente tem que analisar o contexto. Né? Então, por exemplo, você tem uma equipe de alto nível técnico. Vamos pensar assim, uma junta médica de neurocirurgiões. Só semideus, né? Só tem semideuses ali. Né? Então, perfeito. Liderança por comando e prazo resolve? Não resolve. Não resolve. Consenso e orientação na veia, entende? Exatamente. Por quê? Todo mundo de alto nível, Agora, consenso e orientação agindo. Com presença, verdade e coragem. Porque senão eu não vou seguir. Eu vou querer fazer do meu jeito, eu vou querer fazer eu vou querer fazer diferente de você porque não te respeito. Vai bater na frente. Exatamente. Né? Que é o que acontece os conflitos, né? Exatamente. Então, a gente precisa que o líder ele haja ancorado, né, estando presente, em presença, verdade e coragem, estando presente, sendo verdadeiro, né, e tendo coragem para agir. Né? Então, esses três proporcionam ação. Tá? E aí entra, né, o quê? Putz, eu começo a observar, cara, esse cara é diferente de mim, mas eu gosto do jeito como ele age. Eu gosto do jeito como ele age. Né? Ele faz a coisa acontecer. Ele espera. Em algumas culturas latinas, principalmente, se a gente analisar bem, sem querer polemizar, né? Mas se a gente analisar bem, por exemplo, né, o brasileiro, né? O brasileiro, se a gente for falar em perfil, de norte a sul, leste a oeste, segundo o estudo do talento brasileiro, o brasileiro ele é influente e estável. Né? Eu estava olhando a pesquisa falando sobre isso. Ele é amistoso, ele é de conexão com as pessoas, e ele é
e ele é tranquilo, calmo, tal, etc. Né? E isso gera uma questão cultural, né, de vínculos emocionais com alguns ícones. Né? Então, se você observar, nós somos um povo que carece de heróis. Né? Agora, de onde vem isso, né, Gá? Eu olho para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, uma figura pública que eu, Fabrício, admiro muito, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, né? O que o Barroso tem? O que ele representa para mim? Ele representa uma figura pública que age, que sai do lugar, né? Tem Da mesma discernimento, né? Ele forma, fala com clareza também. Eu gosto dele exato. também. Então, as pessoas buscam isso no outro. Uhum. E aí vem aquela discussão, né, de gestão e liderança, onde começa uma e termina a outra, né? As pessoas que trabalham, as pessoas que estão nas equipes, elas vão fazer o trabalho delas. Elas fazem. Podem fazer bem, podem fazer mal, elas podem fazer meia boca nas coxas, né? Mas elas fazem, Mas faz. né? Então, assim, o camarada acorda de manhã, vai trabalhar, faz o trabalho dele e tal, e etc. Né? A grande discussão é a seguinte, é que com a liderança, com o comportamento certo do líder, né, ele se posicionando da forma certa, da forma adequada, ele sendo presente, ele tendo presença, né, sendo verdadeiro e tendo coragem para agir, ele vai despertar nas pessoas uma vontade de estar com ele dentro desse processo. Né? E aí entra o que nós chamamos de engajamento. Acho que vai ter alguém que vai falar de engajamento, já falou, não lembro agora na programação. O Flaviano falou na sexta-feira passada, numa live que a gente fez. Isso, o Flaviano falou. Então, assim, o Gallup aponta que as equipes altamente engajadas, elas rendem uma média de 22 a 27, quase 25% a mais de performance. Por quê? Né? Porque os caras, eles se identificam com o líder dele, eles querem seguir. Né? Não tem romance, entende? Não tem liderança, borboleta azul. Não tem. É o cara se posicionar, né? Para as pessoas seguirem ele. As pessoas, elas se conectam com o líder e o líder conecta essas pessoas ao trabalho. Esse é o ponto. E é para isso que as empresas estão olhando quando pensam em liderança. Sabe? Essa fatia a mais de performance, se a gente for pensar se a gente fosse avaliar a performance de um time só por um indicador muito simples, muito banal, que dá para controlar em qualquer uma, que é a carga horária. Né? Então vamos pensar, uma equipe que trabalha 8 horas diárias, 8 horas diárias, né? Se ela está engajada e se ela entra dentro desse cálculo do Gallup, é como se por dia o rendimento da equipe fosse de 1h30 a mais do que a performance. E é nisso que as empresas estão de olho. É nisso que elas estão preocupadas. Né? Sem romance. Né? Sem romantizar a coisa. Elas querem produtividade. Elas querem produtividade. Né? O problema é só quando a empresa ela quer produtividade, mas ela não dá estrutura, não dá capacitação, não dá indicador de desempenho. Então, tem todo um processo que a gente já falou durante o dia das questões de planejamento estratégico, gestão de RH, de uma forma que o colaborador também seja sinalizado quando ele está no caminho certo ou no caminho errado. Porque tem hora que ele acha que deu o melhor dele e a empresa acha que ele não deu nem 50% do que ele poderia dar, mas só que ninguém conversa com ninguém. Então, o relacionamento... O que faltou nesse líder dos 3 fatores? Foi... Verdade. Verdade. Diálogo, né? A comunicação assertiva, que é uma das competências também da liderança. Você saber se comunicar de uma forma que o outro entenda. Isso é interessante. Porque você fala, mas o outro não entende o que você está falando. A linguagem dele é diferente, né? Então, o líder ele precisa ser moldável, precisa ser realmente aquele que se trabalha todos os dias. Porque tem uns que falam assim, não, já estou bem, já fiz curso de coach, team coach, líder coach, né? Porque tem gente que acha que é só fazer o curso, não é não. É treinar mesmo aqueles conceitos, aquelas perguntas, aqueles comportamentos.
Então, isso é importante, a gente saber que isso é importante treinar com o próximo. É viver, né? Viver. É viver, é viver. Então, não, as pessoas que passam por um programa de desenvolvimento, né, de líderes, por exemplo, ah, aquilo não tem que ser aquilo não tem que ser uma viagem, né? Aquilo tem que ser é uma jornada, né? Não é um passeio, é uma jornada, sabe? Então, academia de liderança. Academia de liderança é um troço que não tinha que terminar nunca, sabe? Mas está pronto. Esses tempos eu terminei uma academia de liderança para uma grande empresa aqui de Santa Catarina, para afiliada da Rede Globo daqui. E aí o CEO da empresa, né? E aí, tá todo mundo pronto? Eu falei, olha, tá todo mundo com conteúdo ali, né? Com as práticas certas, com as ferramentas certas para agir. Agora, pronto, né? Eles têm que pôr em prática. Né? Eles têm que pôr em prática. Exatamente. Então, sabe, é a vivência. E aí entra, né? Entra a transformação do modelo mental, né? A transformação da programação mental. Então, putz, você aprendeu que comunicação é importante, né? A Eliana colocou ali, falta feedback, né? Você aprendeu que feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Caramba! Então dá feedback. Usa, né? Usa feedback. As pessoas associam feedback a uma crença de que ele é só corretivo. Só feedback, desculpa o português, claro, né? Só feedback, né? Mas não, tem o Floresback também, né? Tem o Floresback, né? Eu vou até Feedback sobre... termo, eu nunca tinha usado esse termo de Floresback, não, eu já tinha ouvido o outro. Tem o Floresback, tem o feedback, ou o feedcrel, né? Que são o feedback ou feedcrel. Mas tem o Floresback, né? O Floresback, ele é... Tô te dizendo aqui, ó, que é ok, está de acordo com o que eu esperava, ou superou minhas expectativas, né? E aí que tá, se fala sobre feedback, mas o feedback de verdade, ele é factual, né? O que é ser factual? Ele é sobre fatos. Então, assim, não gostei do que você fez. Não, peraí. Qual que é o fato? O que aconteceu? Fabrício, aconteceu, né? Aconteceu que nós havíamos combinado que seria feito dessa forma e foi feito de outra forma, foi feito dessa forma aqui. Isso é factual, não é juízo de valor. É juízo de valor quando eu elogio, eu uso feedback para elogiar. E aí entra um outro ledo engano, né? Feedback não é crítica nem elogio. Ele é um retorno sobre um fato. É um retorno sobre um fato. Né? Tu tem todo o direito de elogiar a pessoa. Pode elogiar, mas elogio não é feedback. Não é feedback. Feedback, ele é retorno. Né? Ele é reconhecimento, né? Reconhecimento e valorização. Você reconhece a pessoa por uma ação que ela fez, que foi um destaque e tal, é diferente de feedback. Isso é interessante. O Flaviano colocou aqui, ó. Também quando coloca líderes despreparados, sabe? Aquele que é muito bom na atividade e por isso é colocado como líder. Esse aí é outro problema, né? Então o camarada vai lá, um excelente vendedor, né? E daí ele é promovido a gerente de vendas. Em 3 meses a empresa está com 2 vagas abertas, né? Uma para um excelente vendedor, que ela não repousa ainda, e outra para um gerente de vendas, né? Porque não é porque ele é bom na atividade que ele vai ser um bom líder, né? Tem outros comentários aqui. Tem empresa que eu estou levando o DISC, né, que eu trabalho já há um tempo fazendo esse acompanhamento, e antes da promoção agora, eles me ligam e falam assim, Imaculada, eu gostaria que você aplicasse o DISC no fulano de tal, eu gostaria de promovê-lo para o cargo tal. Então, eu quero ver primeiro se ele tem a habilidade que é necessária para a gente não perder tempo. Então, isso é muito interessante quando o gestor também reconhece isso, né? Que tem perfis que, dependendo da equipe, ele vai se encaixar melhor ou não. Então, isso é interessante ter esse conhecimento para as pessoas. É verdade. Saber mapear o cargo de gestor, mapear o cargo de vendedor, ser vendedor externo é um perfil. Ser vendedor interno de telemarketing é outro perfil.
Se é São vendedor de pessoas carro distintas. importado, se é vendedor de porta em porta. Então, entender essas habilidades que são necessárias, gente, isso aí assim, é muito bom, é desbravador assim, para a empresa quando ela entende isso. É. Tem um pensamento aqui, um questionamento aqui. Crepes e Tabata, né? Tenho um problema sério, sou empreendedor e tenho funcionários. E se não sair do meu jeito, eu mesmo vou lá e faço. Sei que é um E problema. Exatamente, você está certo, é um problema, né? é o problema. O que você faz pelo liderado, ele custa o que você ganha mais do que o liderado ganha, né? Exatamente, Então, você custa muito caro. você custa muito caro, né? Tem que parar de fazer isso aí. Meu amigo Ricardo mandou um oi aqui, Ricardo que faz Enneagrama aqui em Santa Catarina. Minha esposa mandou um ok também, ela está longe de mim, está ali na sala. E Manda ela botar coraçãozinho, deve ser, ela tá colocando esse monte de bota coraçãozinho. coração, Ju. É. Isso. E a Fernanda colocou aqui que o importante é focar na situação como Focar falha na de comportamento situação, e não rotular o indivíduo exatamente, feedback, né? Ó, ela colocou coraçãozinho, foi só pedir, ela colocou. Isso Né? aí. Então, sabe, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas Não é nada, não, assim, já pode encerrar nos próximos 3 minutos. tá. Então, Passar. a liderança, a gente precisa tirar essa carga forte emocional que existe sobre ela, né? Uhum. Ela é uma questão de comportamento, sim, ok? Mas ela pode ser desenvolvida, né? A gente precisa também parar de tratar a liderança, e eu sei que isso é muito difícil porque isso é cultural, tá? Isso é Uhum. cultural e não é só no Brasil, é em vários lugares do mundo. Mas a gente acabou de dar um exemplo aqui. A gente tem que parar de tratar a liderança como algo que você merece porque você é bom, né? Uhum. Os dominantes se coçam nessa hora, né? Porque dominante, necessidade comportamental dele é comando, né? Então, ele quer. Uma vez eu estava lecionando numa turma de pós, e aí a gente estava falando sobre objetivos de carreira, tal, etc. Daí um menino falou assim, né? O meu objetivo é ser gerente. Ah, é ser gerente? É ser gerente. Ok. E gerente do quê? Ah, não sei, eu quero ser gerente. Né? Né? Esse é o princípio do fim, né? Então, sabe, a gente tem que parar de premiar as pessoas com a liderança. A gente tem Uhum. que olhar para o contexto, olhar para as equipes, entender qual Isso. que é o tipo de líder que a gente precisa para aquela equipe e buscar a pessoa certa, seja dentro da equipe ou seja fora, né? Uhum. Sabe, não é, nosso plano de carreira, você pode chegar até, legal se for interno, beleza, maravilha, né? Mas e se não tiver? Né? Então Aí você não busca fora. merece ser líder. Você tem que se comportar, você tem que ter a programação certa, você tem que ter as aptidões certas para liderar. Né? Pode Uhum. desenvolver? Pode. Pode desenvolver. Pode. Aí entra um aspecto bastante positivo, que você olhar para o time, né, e entender quem pode ser desenvolvido como líder. Né? Porque Mapear o também tem mercado. outro mito, que a liderança ela vem de berço, né? Cara, você pode ter lá na tua genética, você pode ter dentro do teu estilo de vida comportamentos dominantes e tal que vem de fábrica, né? E que te credenciam para você liderar. Ok, beleza, legal, né? Liderar ou ser gestor, né? E Uhum. agora dá para desenvolver, né? Porque Isso não que é o tem só mais um incrível estilo de do ser humano. liderança, tem vários. Tem vários estilos. Não existe um líder perfeito, né? Então, nós vamos Não. encerrando. Gostei Ah, muito. A gente pode ver se eu fizer live com todo mundo que eu estou falando que eu vou fazer. Eu acho que eu não tenho mais nenhum horário na agenda para trabalhar. Isso é mais ou menos assim. Mas eu gostei muito, tá? Agradeço a você por ter liberado esse espaço aí para gente. Foi muito bom compartilhar com você. O pessoal que está participando também, agradeço a todos vocês. Daqui a pouco nós teremos aí a Ivana,
às 19h40, ele é de Porto Alegre, pertinho de você, né? Pertinho sim, eu nunca entendo bem Porto mais ou menos. Alegre, Catarina, tá mais ou menos pertinho, né? Mais perto do que eu, pelo A última menos. vez eu estive em janeiro lá. Ah, eu não conheço Porto Alegre nem Santa Catarina, então temos que marcar alguma Baita coisa cidade, com essas bandas para eu dar uma passada por aí para conhecer, né? Então, Vem muito passear, obrigada, te agradeço, com certeza. Dá um abraço aí na sua esposa, nos seus filhos, se cuida e a gente se vê na próxima, se Deus quiser, tá bom? Beleza, obrigado pela lembrança, obrigado pelo espaço. Conta sempre comigo, tá?